fez ou não também o bafômetro, né? É. Se ele fez, é uma prova técnica, né? E a prova técnica dificilmente será, né, desconstituída. Deu então? Só acrescentando aí que esse processo que ele vai responder é um processo que dificilmente ele vai preso. Vai haver uma transação, vai ser proposta uma transação penal, ele pode aceitar essa transação penal e o processo vai ser extinto mediante o pagamento lá dessa transação. Agora, a questão da multa, parece que essa é uma infração gravíssima e gera inclusive já a suspensão de dirigir. Claro que tem um processo administrativo, porque ninguém pode ser punido, mesmo de forma administrativa, sem que haja o correspondente processo. Mas de qualquer maneira, não existe aquela necessidade de chegar aos 20 pontos, porque houve uma alteração no Código Transacional. Ele não vai ser suspenso cautelarmente, sim, exatamente mas ele já vai responder o processo administrativo. Se não ele edir essa multa, ele vai ter a suspensão de dirigir, porque é uma infração gravíssima. Mas aí ele vai poder continuar dirigindo? Depois da suspensão, não. Ele tem que entregar. É que se abre um processo administrativo lá no Detran, né? E aí, dentro desse processo administrativo dentro do Detran, vai sair uma cartinha para ele: olha, seu fulano de tal, o senhor tem tantos dias, que na verdade são 30 dias para se manifestar, ou seja, responder aquele processo. Se ele não fizer nada, ficar inerte, aí sim, aí suspende imediatamente, aí eles aplicam a pena. Agora, claro, tem uma decisão, né? Uma decisão administrativa. Se ele responder o processo através de um recurso, somente depois do recurso que ele vai ter a suspensão de dirigir. Caso o recurso do Detran aplicar a penalidade, ele é comunicado da decisão do processo administrativo, ele entra com recurso e suspende a... mas esse recurso aí já não é mais aqui, já vai... Não, é aí no CETRAN, CETRAN. Agora, detalhe assim, até importante. O doutor Sosser falou que será que ele fez, será que ele não fez o bafômetro? Ele pode negar-se a fazer o teste do bafômetro, ele pode, mas o agente administrativo também vai anotar no auto de infração que ele se negou e de outras maneiras vai certificar. Por cheiro, enfim. Sim, a negativa já é uma presunção. Só tem um detalhe seguinte, eu tenho lido na jurisprudência que eles têm entendido que tem que ter a prova técnica. Sem prova técnica, muitas pessoas que estavam dirigindo embriagado foram absolvidas. Estão sendo absolvidas. Eu vi uma decisão, até só alongando mais, eu vi uma decisão até essa semana sobre esse assunto, que por não estar no auto de infração que ele negou-se, né, já foi a situação de anular o auto de infração. Então a gente esqueceu lá de botar, ele negou-se. Mas ele fez ou não fez? Ou pairou essa dúvida, né? Feito, doutor Jair. E a questão do programa do álcool zero, como é que é? Do álcool zero? Não está funcionando isso. Mas a balada segura em Porto Alegre, eu acho que está... Essa semana passada eu voltava de uma festa no Clube Farrapos, até passei por uma blitz. Eu não tinha passado, desde que entrou em vigor essa lei, eu não tinha passado por nenhuma blitz em Porto Alegre. Tu não parou na blitz? Não, eles me pararam e tal. Mas eu tinha tomado álcool, mas quem estava dirigindo era minha esposa. Estava dirigindo era minha esposa, que não bebe. Eu não sou bobo também, mas também não sou errado. Nós estamos falando em álcool, em bafômetro, etc. Tal, e eu lembrei agora, a discussão hoje em alguns programas, especialmente da Gaúcha, da Rádio Gaúcha, sobre a liberação do álcool na Copa do Mundo. É uma das funções, parece que a FIFA está exigindo. Quantos agentes vão ter com bafômetro lá? E aí pois é uma discussão. Aí o sujeito sai do estádio, vai para o bafômetro. Porque ninguém vai induzir, alguém diz assim, não, mas vende 3 cervejinhas por pessoa. Olha aí, só um pouquinho. Vai no estádio de futebol, vai o doutor Luiz tomar 4, 5 cervejas, vai dizer, não, tu já tomou 3, não toma mais, ou só pode comprar 3. Aí o outro que não bebe vai lá e compra mais 3 para ele. É complicado, não tem como fiscalizar isso aí. Essa questão até alongando mais ainda, mas a questão do bebida de álcool nos estádios, eu sou veementemente contra. Por quê? Porque as pessoas vão para os estádios, elas bebem antes, e muito mais antes também. E muito mais. Lá e muito também mais. Bebem. Mas eu acho que esse assunto está relacionado com esse do bafômetro. Então me permite, a discussão acirrada que se tem hoje é saber
se o Brasil, no caso, os estados que vão sediar a Copa do Mundo, deve ou não deve aceitar aqueles que têm a lei, como é o caso do Rio Grande do Sul, a proibição da bebida alcoólica em estádio de futebol. Aí eu achei muito interessante, não me lembro qual foi o jornalista, também não vem o caso, e ele fez uma indagação que tem sustentação. O Brasil, os estados não estão querendo revogar, pelo menos em parte, essa lei para que ela tenha validade ou fazer alguma coisa durante a Copa do Mundo. Só que tem um detalhe, a FIFA não impôs ao Brasil a fazer a Copa do Mundo. Foi o Brasil que foi pedir, foi o Brasil que se submeteu à participação, à disputa para fazer a vaga. Então, certamente essas autoridades que estiveram lá já tinham conhecimento dessa legislação da FIFA. Quer dizer, e aceitaram, agora estão querendo retroagir, não vale, vão permanecer ali. É um processo, é um problema bem complexo mesmo, porque isso vai gerar o uso indiscriminado do bafômetro. Sai o torcedor e tem um de cada lado dos portões. Vamos a outra pergunta? O seu Sérgio Azevedo Castilhos informa que mantém um contrato de prestação de serviço contra uma grande empresa há 5 anos, sendo que o valor da contraprestação de serviços está defasado e a empresa não quer reajustar os valores. Pergunta o que pode fazer. Doutor, o que ele pode fazer? O senhor pode ajuizar uma ação pedindo a revisão desse contrato se efetivamente ocorre essa situação de defasagem. O senhor tem esse direito de revisão porque o contrato tem que manter um equilíbrio. Toda a prestação tem que haver uma devida contraprestação de forma equilibrada. No momento que há um desequilíbrio, então há um enriquecimento sem causa de um dos contratantes. Então o senhor pode entrar com essa ação de revisão do contrato e o senhor vai obter reajuste judicialmente. Há um entendimento de que o Estado não pode intervir nas relações comerciais, mas de qualquer maneira o entendimento que predomina é que é possível o Estado intervir, porque afinal de contas está havendo um conflito entre duas pessoas. Agora eu só diria para o senhor se o senhor deve, se é conveniente o senhor ajuizar a ação ou não, porque o senhor pode perder o emprego. Mas se é emprego, tem relação de emprego aí. Não, ele pode perder o contrato, não tem emprego, o contrato, porque a empresa, se o senhor entrar com uma revisão judicial, certamente vai pleitear, vai rescindir esse contrato e vai contratar um outro prestador de serviço. Então me parece que talvez fosse mais interessante o senhor aguardar o rompimento do contrato e depois que encerrar esse contrato, então, pedir essa revisão. O final do contrato... ele vai ter, depois de rompido esse contrato, vai ter um prazo prescricional, né? Então ele vai se limitar naquele prazo prescricional, não vai por todo o período, talvez vai pegar só os últimos 5 anos, né, doutor Luiz? Mas aqui também ele é omisso na pergunta, ele não diz que tipo de contrato, se existe alguma cláusula. Mas é um contrato de prestação de serviço. Mas tem que... Então, vamos supor que em 2006, eu entendi, acho que dessa forma, em 2006 ele fechou um contrato para fazer R$1 a peça. E hoje nós estamos em 2011, ele está fazendo o mesmo R$1 a peça. Ou R$1,20, porque não cobra os custos de prestação. Tá bom, vamos a um intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados, Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Estamos de volta, comunicando direito, na fase das perguntas. Vamos a mais uma pergunta de uma telespectadora que não se identificou. Devo determinada quantia a um estabelecimento comercial. Semana passada foi enviada à empresa em que trabalho um e-mail cobrando o meu débito. Me senti constrangido. Podem os estabelecimentos comerciais realizarem tais cobranças?
nos locais de trabalho dos devedores? Daí, doutor Jair, ficou constrangido. Não, isso aí realmente cria um constrangimento. Não pode. A legislação brasileira proíbe essa forma de cobrança. E o senhor, que é devedor, mas foi prejudicado, pode ingressar com uma ação de indenização por danos morais. Só pode, inclusive, valer-se do juizado especial civil para propor essa ação. Evidente que o senhor vai ter o documento, o e-mail, e vai ter outras pessoas lá para produzir a prova. E o senhor pode sim ingressar com ação de reparação de danos morais, que é uma indenização. Pode ser que essa empresa comercial tenha perdido o endereço da pessoa, mas aí caberia numa ação judicial, numa situação onde ele trabalha, e aí seria outra situação, né? Eu até discordo aqui um pouco da situação do doutor Jairo, porque eu entendo o seguinte, que o e-mail ele é uma forma de comunicação pessoal. Uma carta, mas para a empresa. Mas ele é divulgado para muitas pessoas, não fica só naquela pessoa. Pois é. Se trabalha numa empresa, está naquele computador, muitos vão ler. Mas se é o meu e-mail pessoal, eu posso receber. Não, só um pouquinho. Empresa. Ou então eu não entendi a pergunta, o doutor Carvalho. Mas é que é o seguinte, o e-mail ele pode ser da empresa, por exemplo, o domínio da empresa. Se caiu lá na caixa postal da secretária, por exemplo, de uma outra pessoa dentro da empresa, aí até posso concordar. Agora, se caiu no e-mail particular dela, no computador dele, é da empresa. Empresa não tem. Se o computador de trabalho dele, só ele vai ter acesso. Sim, só ele vai ter acesso no ar. Não foi bem assim, não podemos também chegar aqui e dizer que não é. O computador é da empresa e muita gente pode manusear o computador. E além disso, dependendo do tipo que a empresa usa, ele pode aparecer em todos os computadores, até porque a maioria das empresas proíbem que só apareça num, exatamente para não permitir que o próprio funcionário faça coisas que venham depois serviço particular dentro da empresa com o computador da empresa. Claro. Mas foi claro aqui no sentido que ele diz assim, foi enviado à empresa. Mas aí tu tem que, penso eu, que pode ser que a empresa para ele. Diretamente para ele. Agora, pensa assim, a situação vai para a empresa. A empresa vai ficar sabendo também depois. Não, mas aí a coisa é pessoal. Ele vai na empresa, mas ele cita a pessoa. Mas imagina uma ação de cobrança. Então, essa empresa entra com uma ação de cobrança, aí vai o oficial de justiça na empresa. Sim. Aí é uma situação vejatória ou não é? Não. Nós temos que entender o lado do devedor também. A resposta do doutor Jairo está certa, a resposta está certa, se efetivamente foi divulgado, foi vexatório. Agora, do oficial de justiça, eu ouso discordar do nobre colega. O oficial de justiça, ele vai e fala com a pessoa, ele não dá o conteúdo do que tem no mandado para ninguém. Mas aí nós vamos partir do princípio, o oficial tem fé pública, então nós vamos partir do princípio que ele sai divulgando. Mas eu acho que ele até não sai, eu até concordo que ele não sai divulgando, mas tu vai dizer que não é verdade. Se um oficial de justiça vai numa empresa, os colegas não vão querer saber o que é. E ele vai dizer... Ele tem que se identificar como um oficial de justiça. Não, eu discordo. A maioria... Olha aqui, o processo é público. Esse é um assunto polêmico. Nós não vamos generalizar. Eu vou em defesa dos oficiais de justiça, que a grande maioria, eu conheço, são idôneos, são responsáveis, e eles não fazem coisa desse porte. Pode alguém perguntar o que é com fulano? Não, é pessoal com ele. Eu só quero conversar com ele. Pronto. Não sai divulgando, não existe. Não estou dizendo isso, Jairo, mas eu acho que assim, o oficial de justiça vai lá na empresa, ele não vai dizer o teor do mandado, ele não vai dizer o teor do mandado, mas os colegas vão perguntar para o empregado. Essa cobrança aí me faz lembrar aquela época em que os cobradores a roupa vermelha. Isso foi abolir que uns 30, 40 anos atrás. Vamos adiante então? Já pergunta a Dona Maria. Dona Maria da Glória Pires pergunta, Rosa, informa que o seu marido ficou inválido em função de uma agressão e o criminoso foi absolvido no processo criminal. O marido era quem sustentava a família e pergunta se tem direito à indenização. Doutora Luísa, questão criminal aí. A senhora tem direito à indenização desde que esse criminoso, que a senhora disse que foi absolvido no processo criminal, ele não tenha sido absolvido lá no processo criminal com base numa das excludentes da criminalidade, que é a legítima defesa, exercício regular de um direito. Porque nessas hipóteses, quando a pessoa age com base no excludente da ilicitude, ele não praticou crime nenhum. Ele se defendeu, ele agiu de acordo com a lei.
Agora, se ele foi absolvido também de forma com trânsito em julgado por negativo de autoria, ou seja, a Justiça Criminal informou que ele não foi o autor daquele crime, foi uma outra pessoa, aí, então, havendo essa decisão no crime, aí a senhora não deveria. Se ele foi absolvido lá no processo criminal por falta de provas, então significa que não é que ele não tenha sido culpado, a Justiça apenas não conseguiu fazer a prova da sua culpa. Então, nessa hipótese, ele sendo absolvido por insuficiência de provas, a senhora pode ajuizar a ação e, havendo prova das suas alegações, a senhora recebe essa ajuização. Mas, Luiz, se já não houve prova no processo criminal, não vai haver prova. Que os princípios que norteiam o processo criminal são diferentes do processo civil. No processo criminal, vige o princípio da dúvida para o réu, indúbio para o réu. No processo civil, já vige o processo indúbio pro mísero. Então, há uma série de... Exatamente, eu concordo com o doutor Luiz. O fato aqui, a senhora tem o remédio jurídico à disposição, que é uma ação civil de cobrança, de indenização. O fato de ele ter sido absolvido no processo crime não significa dizer obrigatoriamente que ele será absolvido também no civil. Claro. Ele pode ser condenado. São duas coisas distintas. Aqui, a doutora Luiz falou na exclusão da punibilidade, não é isso que eu falou? Que ela pode ocorrer de 4 formas. Ele é criminalista, sabe muito mais do que... a legítima defesa, o estado de necessidade, exercício regular de um direito. E quando o judiciário entender que não foi o autor... E estrito cumprimento de um dever legal. Então são essas 4 formas da exclusão da punibilidade. Se a justiça entendeu que ele agiu dentro desses parâmetros no processo crime, ele é absolvido. Eu acho que se não houver provas... Se ele foi absolvido, claro que fica mais complicado. Ele pode instruir todo. Porque a coisa julgada, ela não se dá materialmente no cível quando ele é absolvido. Agora, se ele fosse condenado, fazer coisa julgada, só executar. Mas o próprio fato cível, ele pode rediscutir tudo novamente. Ele pode rediscutir tudo. E uma coisa que é muito interessante, porque no processo criminal, quem move a ação é a Justiça Pública, o Ministério Público. E via de regra, o Ministério Público, eu não digo que ele é relapso. O Ministério Público ele não sai atrás de pessoas fazendo investigação para quem é que descobriu o fato, etc. E na ação civil, a senhora, por exemplo, pode procurar na redondeza onde ocorreu o fato, pessoas que possam ter presenciado esse fato, que não foram depor no processo criminal. Até porque, como o doutor, só para concluir, o doutor Luiz disse muito bem, o processo crime é da autoridade, do agente da autoridade do Estado, no caso do Ministério Público, ele que propõe. A senhora não propõe nada, a senhora pode até contratar um advogado para ser assistente da acusação, mas será assistente da acusação. Agora, na ação civil da indenização, é a senhora que propõe com o seu advogado, e aí não há o Ministério Público. Feito, então, vamos encerrar o programa. Quero agradecer a presença do Dr. Jair Hamilton Santos, Dr. Aloysio Martins e o Dr. Felipe Carmona. E dizer que o nosso programa vai ao ar sábado às 20 horas, reprisa segunda às 9 e quinta-feira às 13 horas. Até o próximo sábado. Comunicando Direito. Apoio Cultural, Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204.